Energia Escolhas, um podcast sobre as vidas que fazem a história do programa Escolhas. Segue o teu caminho, eu estou lá para te apoiar. Por mais que te sintas sozinho, eu não te vou abandonar. Tu segue o teu caminho, eu estou lá para te apoiar. Por mais que te sintas sozinho, eu não te vou abandonar. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Energia Escolhas. Neste podcast vamos falar sobre histórias inspiradoras de pessoas que participaram no programa Escolhas e transformaram as suas vidas. O programa Escolhas tem sido fundamental para promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades para jovens em situações vulneráveis. Queremos inspirar todos os jovens ouvintes com estas histórias reais de superação, mostrando que com apoio e determinação tudo é possível. Eu sou o David e hoje estamos com um convidado ligado ao empreendedorismo pelas artes. Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Miguel Graça tem 29 anos, foi participante do projeto de Escolhas Mais XL, no Laranjeiro, e também monitor na área da dança em alguns projetos de escolhas. Bem-vindo, Miguel. Olá, David. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Eu é que agradeço pelo convite. Foi difícil, mas cá estamos, é verdade. Mas vamos conhecer um pouco quem é o Miguel e de onde vem. Fala-nos um pouco sobre ti. Então, pronto, sou o Miguel Graça, tenho 29 anos, nascido e criado em Portugal, em Lisboa, depois posteriormente para a Margem Sul, filho de pais santomenses e pronto. Nasci em Lisboa e portanto, passei grande parte da minha infância entre Lisboa e Margem Sul e pronto, e então foi em Almada, concretamente no Feijó, não é? Que tive neste caso a minha infância, né? Passei a minha infância e depois me inseri, isto fazendo já conexão com o programa Escolhas, inseri-me no projeto Mais XL do Laranjeiro, que foi onde também passei grande parte do meu percurso a nível pessoal e depois também, posteriormente, a nível profissional. Deu asas também para a minha alavancagem, né? A nível profissional. Yeah. E o que é que estás a fazer atualmente? Atualmente desenvolvo atividades, né? Enquanto na área do empreendedorismo, tanto isto falando das artes, né? Dança, dou aulas de dança, dinamizo aulas de dança, workshops, animações também em casamentos, em vários tipos de eventos, tanto públicos, privados, corporativos, tudo que se rege pela dança e pela animação. E, ligando aqui também o teu percurso ao programa Escolhas, conta-nos um pouco como foi a tua experiência no projeto Escolhas na altura em que foste participante. Então, eu como disse, cresci na Margem Sul, né, no Feijó, entre Feijó e Laranjeiro, e então, pronto, tinha imensos amigos na localidade. E pronto, tinha alguns amigos que já pertenciam ao projeto Mais XL do Laranjeiro. E num dia assim esporádico, eu a andar pela rua, um amigo meu que se chama Nuno, estava a caminhar lá para o projeto, e ele disse, olha, nós vamos ali, eu vou ali, ele disse, eu estava aí mais alguns amigos, eu vou ali para o projeto Mais XL, vocês não querem passar por lá, também conhecer o projeto e etc. E nós, pronto, fomos lá, numa experiência, né? Não conhecíamos, nunca tínhamos ouvido falar nada do género, e fomos para lá. E foi desde aí então, agora não me lembro o ano, mas sei que eram os miúdos, não é? Foi desde aí, através do Nuno, que eu cheguei ao projeto Mais XL, e pronto, daí integrei-me e conheci também outra malta, outras pessoas, conheci também uma outra realidade, né? Digamos, que nunca tinha pertencido a um projeto social mesmo, no bairro. E então fiz ali imensas amizades, foi posteriormente, após ter conhecimento do projeto Mais XL, era onde, quando eu saí da escola, era onde passava os meus tempos livres. Yeah. Então foi muito importante para o meu processo, né? Para a minha construção enquanto pessoa e ser humano. Muito positivo nesse aspecto. E que memórias é que tens do projeto? Memórias muito boas, porque, como disse, era onde eu, né, e os meus amigos passávamos a maior parte do nosso tempo, e então era escola, Mais XL. Escola, Mais XL. E quando o Mais XL fechava, nós ficávamos assim, desnorteados, estávamos ansiosos já para o próximo dia para ir para o projeto. Então,
Memórias é esta interligação entre nós jovens, esta conexão entre nós jovens de várias culturas, estarmos juntos e depois ali os jogos, as brincadeiras, a diversão acima de tudo, não é? Digamos, a construção, não é? Desta ligação entre todos nós, né? Acho que isto é que fazia com que esta chama e esta vontade de fazer parte e de estar no projeto, era isto que fazia com que nós quiséssemos estar no projeto. Portanto, esta amizade, né? E as pessoas que nós tínhamos lá, tanto os jovens como também os técnicos, né? Também ajudavam nesse ambiente, nesse bom ambiente que era construído. Falaste que passavas parte do tempo depois da escola no projeto e que também desenvolviam algumas atividades. Que tipo de atividades é que te recordas que tenhas participado e que tipo de apoio é que sentes que recebeste diretamente do projeto? Nós tínhamos PlayStation, tínhamos jogos, jogos também, jogos de tabuleiro, né? Jogos tradicionais, mais atividades. Depois também ficávamos no computador, ouvir música, dança, isso nunca faltava. A dança era algo primordial, digamos, para mim, né? Porque a nível individual, sempre gostei muito de dança. Depois também tinha os meus amigos lá que também gostavam de dançar. Então nós muitas vezes fazíamos rodinhas, tínhamos música a tocar e fazíamos rodinhas, era desafios, eu entrava, o outro entrava e era sempre assim essa troca de experiências. Mais memórias, mais atividades também, colónias de férias, que era algo que os jovens e as crianças adoravam. Nós adorávamos as colónias de férias fechadas, porque era algo também que nos permitia sair da nossa zona, da nossa zona, não é? Da nossa zona mesmo ali, Feijó, Laranjeiro, e conhecer também um pouco mais de Portugal, digamos. Então nós adorávamos mesmo as colónias de férias fechadas. Tínhamos as colónias de férias abertas, que eram passar uma semana, pronto, íamos à praia. Só que pronto, isso não era tão... Era bom, mas nós gostávamos mesmo de viajar, né, para outras localidades e ficar mesmo lá, conhecer um pouco mais das cidades. E então era algo também que nos motivava bastante. E depois tínhamos uma pequena condição, digamos, né? Tínhamos que ter um bom comportamento para merecer, não é? Participarmos dessas colónias. Então, muito positivo também nesse aspecto. Muito bom. Acabavam também por ser atividades que motivavam os jovens a ter uma boa participação na escola e ter também aqui uma contrapartida para o seu sucesso. Exatamente. Sabemos também que és um dos fundadores dos The Bala School, que mais posteriormente Pupilos do Kuduro. Fala-nos um pouco sobre esse teu projeto. Ok. Então, isto também está relacionado com o projeto Mais XL. Ou seja, nós passávamos o nosso tempo, né, no projeto Mais XL, isto das danças, o movimento, sempre ouvimos música. Neste caso, a música que nós mais nos concentrávamos, né, e mais ouvíamos era o Kuduro, que é naquela altura. E então nós, portanto, criávamos várias rodas na rua e etc. Fazíamos imensos vídeos e, assim, esporadicamente, numa brincadeira, decidimos criar um grupo de dança somente para partilhar este nosso gosto, esta nossa energia, não é? Nós tínhamos tanto. E então, pronto, foi mais nesse sentido, num sentido muito informal. E o projeto, quando viu que pronto, nós estávamos a dançar e tínhamos mesmo um grupo assim dizendo, decidiu também apostar em nós, né, digamos, e sempre que houvessem algumas atividades dinamizadas pelo projeto, como eventos, né, mesmo do projeto, espetáculos, ou teatro também, nós participávamos também nessas atividades com dança, fazíamos as apresentações do nosso grupo, e assim, com o passar do tempo, o nosso grupo foi ganhando alguma notoriedade e também, digamos, fama, não é? Assim, na zona e nos arredores. E pronto, e então foi tudo numa brincadeira, simplesmente porque gostávamos de partilhar essa energia e gostávamos do estilo, né, que era o Kuduro, era isso que também fazia com que nós estivéssemos juntos e interligados. E pronto, foi tudo de uma forma muito, muito descontraída e natural. Com o passar do tempo, é que, pronto, alguns elementos, né? Portanto, nós começámos com cerca de 8. Com o passar do tempo, alguns elementos foram saindo, pronto, também foram fazendo outras coisas, outros, infelizmente, pronto, acabaram por seguir outros caminhos. Mas pronto, foi o projeto Mais XL deu aqui um alavancar na criação desse nosso grupo, os The Bala School. Depois, falando de Pupilos do Kuduro, já foi numa outra fase, quando começámos mesmo a fazer da dança, não é? Algo mesmo profissional, do nosso trabalho, quando começámos a receber dinheiro por isso, já foi uma colaboração, não é, que nós fizemos com este coletivo, que na altura se chamava Pupilos do Kuduro.
Sabemos que Pupilos do Kuduro participou em vários espetáculos, não é? Animações, também fez participação em festivais nacionais e internacionais. Como é que foi jovens na altura, não é? Estamos a falar ali de 2008, 2009, 10. Não. Portanto, Isso é os Balal School. The Bala School. Ok. Ou seja, os The Bala School não terminaram. Ok. Portanto, vou dar aqui uma sequência dos anos. Boa. Nós começámos em 2008 com imensos elementos. Ok. Depois, a partir de 2013, 2014, Ok. foi quando, depois de tantos elementos, só restámos 2. Eu e o meu parceiro, que é o Pedro Nuno, que também fazia parte do projeto MaxXL. E então, a partir de 2013, 2014, foi quando nós ficámos uma dupla. E foi a partir daí que nós começámos a ganhar dinheiro, assim dizendo, não é? E a tornar-nos profissionais dentro da área da dança. Foi então nesta fase. E então começámos a fazer todos estes nossos trabalhos, essas animações, workshops, participação em videoclipes e coisas assim do género. E posteriormente, o Pedro Nuno, meu parceiro, na altura, conheceu neste caso, um dos integrantes, né, do projeto Pupilos do Kuduro. E num dia assim esporádico, eles iam gravar um videoclipe e convidaram-nos para fazer parte do videoclipe. E foi daí então que outras propostas também surgiram para colaborarmos com eles, tanto a nível de videoclipes, tanto a nível também de espetáculos, atuações com eles, porque a banda era uma banda musical, então nós tornámos os bailarinos da banda. E pronto, então foi daí que a partir de 2014, 2015 surgiu esta colaboração com eles. E daí também isto surgiu contribuiu para alavancar esta nossa carreira na dança. E tudo começou no projeto de escolhas com os The Bala School, como dizia. E percebemos já que o projeto já teve aqui certamente algum impacto, não é? Mas de que forma é que sentes que o programa Escolhas e o projeto MaxXL impactou a tua vida para seres aquilo que és hoje e aquilo que fazes hoje e para teres tomado esta decisão de seguir este caminho na área da dança? O projeto MaxXL teve um papel muito importante. Em primeiro lugar, o facto de eu passar grande parte do tempo no projeto já fazia com que eu me desviasse de outros caminhos e de muitas tentações, né, que nós sabemos que as ruas, né, no bairro, né, assim dizendo, sendo mais específico, oferece. Então o facto de ter essa oportunidade de que muitos jovens e crianças tanto podem não ter, então já é uma bênção, né, ter tido essa oportunidade de poder ter aprendido coisas com jovens, outras crianças, outros jovens, com os técnicos, com os monitores. Portanto, ter seguido este caminho já foi muito positivo neste aspecto. O aspecto também, digamos, da dança, sempre foi algo que eu gostei de fazer desde criança. Portanto, antes de pertencer ao projeto, já dançava. Então, danço desde pequeno. Portanto, já é algo que vem mesmo de família. E então poder também juntar-me, né, a pessoas que tinham o mesmo gosto e o mesmo amor, e depois daí poder contribuir, né, de alguma forma, não só para a nossa vida, mas para a vida também de outras pessoas, né? Quando nós dançávamos, quando nós íamos fazer espetáculos, as pessoas gostavam e pronto, havia os aplausos, mas também havia o feedback de, olha, vocês ensinam, vocês dão aulas em algum lugar. Portanto, as pessoas mostravam interesse não só em que nós demonstrássemos, né, o nosso talento, mas também que pudéssemos ensinar ou partilhar um pouco mais daquilo que nós estávamos a fazer. Então, nesse aspecto, é muito bom termos conseguido investir nisso, e o projeto MaxXL também ter apoiado nesse aspecto, porque pronto, podíamos, se calhar, se não tivéssemos esse apoio do projeto MaxXL, podíamos, se calhar, não ter levado tanto a sério essa nossa paixão ou esse nosso amor, né, que nós tínhamos pela dança. Daí que também muitos ficaram para trás. Então nós começámos com imensos elementos e depois no final só terminámos 2. Então pronto, também cada um estava no seu processo, não é? E então pronto, o projeto MaxXL foi importante neste aspecto, de ter dado esse contributo para alavancar esta nossa chama, este nosso gosto que nós tínhamos pela dança. E no fundo começaram por ter espetáculos de dança, não é? Exatamente. E hoje em dia já és professor, coreógrafo, instrutor, ou seja, tem um caminho também na área de formação ligado à dança, mas que também acaba por ter aqui um caminho de crescimento e de longa caminhada.
Podes partilhar connosco algum momento ou alguma história marcante que tenhas vivido no projeto? No projeto. Uma história marcante. Epá. Algo que tenha ficado, que tenhas participado e que tenha ficado para ti como algo que não vais esquecer, ou um ponto de partida também para algo que foste hoje, que és hoje. Eu acho que a parte da dança é a parte fulcral, é a parte principal, porque foi através do projeto que nós começámos a fazer os nossos primeiros espetáculos. Então, acho que só aí é a fase mais marcante, exatamente, porque eu podia não ter continuado, não é? E então, hoje cá estou, hoje cá estou, e pronto, então acho que essa acaba por ser a fase mais marcante, o apoio, o suporte que o projeto nos deu nesse sentido. E como é que vês o teu futuro? Quais é que são os teus próximos objetivos? Os meus próximos objetivos é continuar, claro, na dança, não é? Tenho outros projetos também dentro das artes já a decorrer, ok? Que está relacionado também com dança e com música. Então também estou a trabalhar também nisso. Aliás, vou fazer música, né? Aliás, já estou a fazer música, não é? Isto também, e o engraçado é que eu também já fiz isto no projeto MaxXL. Então o projeto MaxXL realmente teve e continua a ter um ótimo contributo para a minha vida, porque falando agora de música, não é? Que também vai ser para alavancar a minha carreira, nós no projeto MaxXL já tínhamos um pequeno estúdio. Então era tudo também na desportiva. Nós íamos para lá, ficávamos lá no estúdio, tínhamos também um produtor também que era jovem do espaço, e ficávamos ali a fazer inclusive eu também escrevi algumas letras, e brincávamos ali com o estúdio. Mas era tudo pronto, na desportiva e tudo numa brincadeira. Hoje estou em estúdio, tenho estado em estúdio com novos projetos e pronto, e então hoje digamos, com uma postura, né, muito mais responsável e com um nível profissional também bastante elevado, né? Já é algo com cabeça, tronco e membro, mas é sempre bom fazer essas lembranças e essa menção que tudo partiu dali do Projeto MaxXL e tudo aquilo que nós fazíamos no Projeto MaxXL hoje também está-se a manifestar, não é? Digamos, na minha vida. E então é essa a importância que o projeto tem, não só para mim, mas para imensos jovens que tiveram essa oportunidade de pertencer ao projeto. Quem diz o Projeto MaxXL, outros projetos também que fazem parte do programa Escolhas. No fundo foi uma semente que semearam e que agora está a crescer e a dar os frutos que desejavam. Sem margem de dúvidas. Então falando de objetivos, pronto, são um dos projetos, né, que eu tenho estado a desenvolver. Tenho outros mais, mas falando de artes, este é o principal. Queres deixar as tuas redes sociais para os jovens te seguirem? Sim, portanto, tenho 3 redes sociais principais, que é o Facebook, que é Miguel Graça. Tenho o Instagram também, que é Miguel Graca, com 2 A's no fim. Miguel Graça, com 2 A's no fim, sim. E o YouTube também, que é Miguel Graça. Não tenho TikTok, sei que o TikTok é uma rede social das danças, mas ainda não tenho. Às vezes são tantas redes sociais que gerir estas 3 já é o que é. Lançamos aqui também o convite aos nossos ouvintes para te seguirem nas redes sociais. Quase a terminar, que conselhos darias aos jovens que estão a passar por situações difíceis e procuram uma oportunidade para mudar as suas vidas? Eu acho que, em primeiro lugar, é sempre bom os jovens terem alguém com quem contar. Então, encontrarem pessoas que consigam, de alguma forma, ou ouvi-los, ou ouvi-los e compreendê-los. É sempre muito importante os jovens terem estas pessoas. E daí que eu também faça um pouco desse trabalho. Por exemplo, já não falamos sobre isso, mas já dinamizei aulas de dança, não é? Em alguns projetos, inclusive o projeto MaxXL, não é? E eu sentia isso que, às vezes, não só pela dança, mas a presença ou o facto de tu falares com os jovens, com as crianças, já é meio caminho andado para eles sentirem-se valorizados ou sentirem que, há pessoas que estão ali para eles. E então, muitas vezes, estas crianças, estes jovens carecem deste amor ou deste afeto ou desta atenção, não é?
e acabam daí por seguir caminhos que muitas vezes não são os melhores, e então terem pelo menos uma pessoa ou duas que consigam parar o que estão a fazer e ouvi-los, escutá-los, perceber, olhem, eu quero ir nesta direção e conseguirem encaminhá-los é muito importante. Então eu acho que os jovens, neste caso, devem sempre arranjar alguma forma para que sejam ouvidos ou que alguém, não é? Neste caso, possa parar para ouvi-los e daí conseguirem então serem bem encaminhados e bem instruídos para não se perderem no caminho, porque é muito fácil perdermos no caminho, não é? E se não tivermos aqui pessoas ao redor que nos consigam guiar ou dar pelo menos só ali uma chave para nós desbloquearmos depois os caminhos, é que fica complicado se não tivermos essas pessoas. Obrigado, Miguel. Foi um prazer incrível ouvir a tua história. Agradecemos muito a tua presença e desejamos o melhor para o teu futuro. Aos nossos ouvintes, obrigado por estarem connosco. Não se esqueçam de seguir o podcast Energia Escolhas nas redes sociais e partilhar este episódio com os vossos amigos. Até à próxima! Muito obrigado, David. O programa Escolhas é promovido pela República Portuguesa e pelo IPDJ e cofinanciado pelo Programa Regional Algarve 2030, pelo Programa Temático de Demografia, Qualificações e Inclusão, Pessoas 2030, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia. Vaguei na rua escura sem ninguém para dar a mão. Aquela dor fura profunda no coração. Deixei a escola, já nada me cativa nem desperta a atenção, pois a vida que sonhei desvaneceu em vão. Mas eu então tenho caminho.